Olá, pessoal! Tudo bem com vocês nesse sábado maravilhoso? Eu já estou dizendo que é maravilhoso para que ele se torne mesmo, caso tenha perigo de não ser, né? E eu estou aqui com essa linda, com essa menininha fofa e ela tá agarrada. Olha aí, minha gente, com o que ela tem? Na mãozinha, ela tá com um ratinho, Por que você tá com esse ratinho na sua mão? Você tem medo de rato? Não, mamãe não tem medo de rato, não. Porque ela tá com a mamãezinha dela, ela tá se sentindo protegida. Olha, minha gente, olha a minha fofura. Olha a fofura de menina. Olha a perfeição dessa boneca linda, minha gente. Ela tá aqui porque eu prometi a ela ler uma historinha com uma ótima lição pra gente. E como na historinha tem ratinho, aí ela veio aqui trazendo um ratinho para que vocês também possam refletir em cima dessa ideia do ratinho que ele tem na nossa historinha. Vamos lá para nossa historinha? Vou pegar o livro. Livrão grande, né, meu amor? Deixa eu procurar. Pronto. A Princesa Gata. Olha aqui. Legal? A Princesa Gata. Olha, mamô, tá vendo, né? Era uma vez um príncipe muito admirado em seu reino. Todas as jovens solteiras o queriam como esposo. Mas ele não se decidia por nenhuma e passava o tempo todo brincando com uma linda gatinha, junto ao fogo da lareira. Um dia, disse em voz alta, ele falou para a gatinha dele, né? Você é um bichinho tão carinhoso e adorável que se fosse uma mulher, eu me casaria com você. Nesse mesmo instante, apareceu na sala a fada dos sonhos, que disse: Príncipe, que o seu desejo se realize. Olha que maravilha! Deslumbrado, o rapaz descobriu perto dele que a gata havia se transformado numa belíssima jovem. No dia seguinte, celebrou-se o casamento e todo o povo do reino que veio ao banquete ficou extasiado diante da formosura e doce noiva. Mas, de repente, o que será que aconteceu de repente? De repente, viram a jovem se atirar sobre um ratinho que zigue-zagueava pelo salão e devorá-lo assim que o agarrou. No mesmo instante, o príncipe começou a chamar a fada dos sonhos para que transformasse novamente sua esposa numa gatinha. Mas dessa vez, a fada não apareceu. E ninguém me contou se ele teve que passar o resto da vida assistindo enquanto sua adorada esposa corria atrás de todos os ratos do palácio. Fim. Não terminou com foram felizes para sempre. Terminou com o quê? Com as consequências do desejo dele. Ele queria casar com uma pessoa que tivesse as qualidades da gatinha, só que fosse uma moça, né? A fada transformou, ele casou, ele teve o que ele queria, a formosura dela, porém, ninguém muda a sua essência.
E a gente é danado para abafar a essência da gente, a negociar a essência da gente, por romantismo, por obediência, por falta de autoestima, de amor próprio, de segurança em si. A gente teima em se passar por aquilo que não é para poder ser bem aceito. E aí abafa a nossa essência, sai muito caro porque a gente se sente apertado sem saber por quê e não entende que é porque abdicou de uma parte de si, que para você se realizar, você precisa seguir o que a sua alma quer e responder por isso, ser responsabilizado, porque ele não queria a moça, uma moça meiga, feito a gatinha, e cadê que ele não se responsabilizou quando ele pegou uma moça, uma moça uma gata que foi transformada em moça e ficou bela como ele queria, mas na hora que ela mostrou a essência dela, ele medrou. Ele chamou a fada de volta. Ele pediu arrego, como se diz, não é? Então, minha gente, a nossa essência, ela está em coisas assim, até banais. Pode ser qualquer coisa, aquilo que realiza a gente, aquilo que dá uma paz lá no íntimo da gente, ainda que a gente esteja no meio do caos. Não é claro, muitas vezes, mas se um dia acontece de você descobrir que a sua essência está naquela coisa, naquele momento, a minha essência hoje pode ser uma, a minha essência amanhã pode ser outra, depende de como a vida está se movimentando. Por exemplo, agora depois que eu comecei a minha terapia, eu descobri uma essência minha, digamos assim, não é só a essência, é uma essência nos meus livros de história. Eu havia abandonado a história, olha aqui, isso aqui é minha coleçãozinha de livro de história, mas eu não tinha mais livro de história. Eu havia me desgostado ao longo do tempo com os acontecimentos e havia me desgostado com a história e doei todos os meus livros de história. E aí, agora que eu me encontrei, me reconheci como pulando em cima do ratinho da história e devorando o ratinho, aí eu digo, eu vou fazer uma pequena biblioteca de livros especiais de história, especiais porque ler mesmo, eu já não consigo ler por muito tempo. Eu leio assim uns 5 minutinhos, a minha vista começa logo a embaçar, começa logo a lacrimejar, ou seja, não dá mais para eu me dar o luxo de me satisfazer lendo um livro inteiro. Entendeu? Ou então lendo uma boa parte do livro. Não. Tem que ser uma coisa muito corrida. Mas voltar a ter contato com a história acabou me fazendo muito bem. Eu me desliguei dela porque eu tive decepções. No momento que a gente se sente um pouco melhor em relação a isso, essa minha contenda com a história da decepção. E então, no momento que eu me sinto assim um pouco melhor, aí acende aquela luzinha, olha, isso te faz bem. Se não dá mais para ser como era antes, você lendo muito, até o fato de vocês ter um livro, a posse de um livro, lhe dá um prazer. E aí, minha gente, eu até vi que eu formei minha coleção diferente do que eu tinha no passado. No passado, eu comprava livros para aprender mais, era mais uma satisfação intelectual. Hoje, não. Hoje, eu adquiro livros que eu simpatizo quando eu vejo no sebo. Livros bem antigos para eu ter a ideia de como é que era ensinada a história na década de 40, 50, 60, 70. Livros também novos para eu saber como é ensinado hoje a história. Então, eu vou me apegando a coisas que antes não me chamavam a atenção, certo? Porque eu estava envolvida com outra forma de ter contato com a história. Então, eu pergunto agora para vocês, cadê o ratinho? Vocês estão atentas? Vocês se transformaram para agradar o príncipe. Seja que príncipe for. Seja uma pessoa, seja uma ideia, sejam as circunstâncias. O que importa é que você era um gatinho, se transformou em um ser humano com um determinado modelo para agradar a sociedade. Mas quando o ratinho passa, você fica desesperada para pular em cima dele e absorvê-lo, porque é a sua natureza. Então, o questionamento que eu deixo hoje com vocês.
Qual foi o ratinho que vocês abandonaram e é onde está a felicidade de vocês? Pense aí, minha gente, e volta logo a ser um gato, que é o melhor que você tem a fazer por si mesma. Vou ficando por aqui e até outra oportunidade, possivelmente amanhã, né? Fim de semana é quando eu tenho um pouquinho mais de tempo para estar aqui com vocês. Beijo, abração e tchau!